a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um BR Talks no ar e continuamos aqui juntos para tocar esse bate-papo. Eu, Natália Toledo. Comigo, Rafael Lopes, na missão de mostrar as iniciativas mais inspiradoras do nosso país e o que a liderança brasileira tem de melhor. Nessa segunda temporada, o nosso foco está sendo em ESG, essa sigla em inglês que significa governança ambiental, social e corporativa. Pois é, pois bem. E hoje o nosso papo reúne tecnologia, segurança e consciência ambiental, porque tem uma startup inovando nessas três áreas aqui no Brasil e com ações que devem servir de exemplo para muita multinacional e outras empresas aqui do nosso país. Então, vamos direto a ela. Rodrigo Dabieri, diretor de operações da Gypsy, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigado, em primeiro lugar, pela participação e feliz de compartilhar também as nossas experiências aqui na Gypsy. Boa. Então, vamos lá, Rodrigo. Bom, a gente está falando de uma Mobitech, né? A Gypsy atua no setor rodoviário, ou seja, é uma startup de tecnologia que trabalha aí, no caso específico, venda de passagens de ônibus, por exemplo. E aí a gente tem um detalhe de contextualizar, principalmente para quem aqui não é do Brasil, a gente está falando de um país altamente dependente da sua malha rodoviária. Então, é um solo enorme para se trabalhar nesse setor. E aí te pergunto, por que dentro de uma gama de vertentes, por que focar justamente no ESG quando se fala em transporte e Brasil, Rodrigo? É interessante porque isso nasce dentro do nosso propósito, né? Muito conectado com o propósito da Gypsy. A gente tem um propósito de unir pessoas aos seus destinos, né? De uma forma simples e a um preço justo, mas sempre tendo a causa ambiental, sustentabilidade muito conectada, né? A gente sabe que existe uma demanda nesse mercado de pessoas que querem viajar e que querem encontrar esse equilíbrio também de uma forma sustentável. E a gente enxerga muita sinergia com o nosso mercado, né? Principalmente o mercado de transporte terrestre, que a gente sabe que existe N questões ambientais que são afetadas, poluição, até mesmo atropelamento de animais nas estradas, então várias ações, e que a gente sabe também que é core do nosso negócio, né? Se a gente não trata tudo isso hoje, a gente também deixa o nosso negócio exposto, porque não vai ter estradas, caminhos, né, para poder desenvolver aí o nosso business. E só que a gente sabe que não é fácil, né? Porque é um movimento que tem alguns movimentos acontecendo no mundo, né? Anti-ESG, em relação ao quanto realmente isso hoje é rentável ou não, né? Uma politização desse tema. Só que aqui para a Gypsy é super importante, né? A gente acredita que realmente a gente tem um papel fundamental, ainda mais uma tecnologia nova, um mercado novo que a gente está explorando. Então faz todo sentido a gente investir nisso, né? E hoje a gente tem alguns projetos, né? Então, hoje a gente está trabalhando basicamente com Ambify, que é um projeto de compensação de CO2, de carbono, né? Então, a gente consegue, através dos quilômetros rodados da nossa operação, a gente compensa uma parte desses quilômetros, né? Hoje, a gente tem previsto para esse ano aí quase 2.500 toneladas de CO2 compensado, investimento aí de mais R$300 mil no ano. Fora isso, a gente tem algumas parcerias também com alguns institutos, né? Instituto Muriqui de Biodiversidade, que é um instituto que preza pelo tratamento do primata, do maior primata da Mata Atlântica, que são a Muriqui, que é uma espécie em extinção. E também a gente tem o Instituto Vida Livre, que apoia toda a parte de fauna, de animais silvestres, abandonados, de maltratos, né? Então, são iniciativas que são muito conectadas com o nosso negócio, né? Com o nosso meio onde a gente opera. O setor de transporte terrestre é um dos grandes responsáveis, né, por grande parte da poluição, é muito dependente sobre combustíveis fósseis. Então, liderar essa discussão de sustentabilidade no setor rodoviário no Brasil, eu imagino que não deve ser uma missão realmente fácil. Então, eu queria saber da sua opinião e na experiência de vocês com essas iniciativas, como é que está sendo a receptividade das outras empresas, do setor de transporte e até do público em geral, dessas iniciativas que a Gypsy tem feito.
E, por exemplo, vocês são uma empresa europeia que começou operações aqui no Brasil. A Europa ela está uns bons anos à frente do Brasil nessas temáticas. Como é que você enxerga isso? Você acha que ainda existe muita resistência no Brasil? Eu acredito que ainda, obviamente, tem bastante resistência, né, no Brasil, mas a gente sabe que também na Europa, inclusive, estão discutindo um pouco algumas iniciativas desse tipo de políticas, o quanto é rentável ou não rentável, principalmente quando a gente fala de energias renováveis, né? Aqui no Brasil, obviamente, é uma realidade um pouco diferente, né? O Brasil ele tem características específicas, principalmente a gente tem aqui a maior parte, né, parcela da maior Mata Atlântica, floresta renováveis, de energia renováveis aqui no Brasil, né? Então, e isso, obviamente, afeta muito nesses projetos que a gente trabalha, né? Principalmente quando a gente fala da vida silvestre, enfim, dos animais, né? de outras questões também. E aí, falando um pouquinho da resistência das empresas, né? Que é o que você perguntou, basicamente, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização com as nossas empresas parceiras, né? Acho que o próprio modelo de negócio que a gente trabalha hoje é um modelo que preza pela sustentabilidade, né? A gente tem um modelo, por exemplo, um dos nossos modelos, que é o que a gente chama de assentos ociosos. Não sei se vocês sabem, mas hoje na indústria, um percentual dos assentos dos ônibus viajam vazios, né? Porque as empresas não conseguem lotar esses assentos, então muitas vezes existe uma distribuição dos passageiros, entendo que comprar passagens de outras linhas, então a gente trabalha no movimento de poder otimizar essa frota. Então, distribuindo essa demanda que a gente tem pelas passagens, reduzindo a quantidade de ônibus, isso também reduz a quantidade de emissão de CO2, porque são menos ônibus e uma frota mais otimizada, e o que também permite ter uma política de rentabilidade melhor para essas empresas parceiras, porque elas conseguem pegar essa rentabilidade extra que elas geram para renovação de frota, para investimento em motoristas, em treinamento, em questões que tem a ver com essa sustentabilidade, né? Pois é, exato. E se de um lado tem esse trabalho em angariar parceiros e formar, né, empresas com essa mesma visão, por outro, você deve encontrar no caminho já empresas em sintonia. E você mencionou, né, institutos como Muriqui, Vida Livre. Queria que você falasse um pouquinho mais justamente desses encontros no caminho para uma atuação sustentável. Esses institutos que você mencionou são os principais parceiros e na prática, quais são as ações que são tomadas de fato? Você já falou da compensação de CO2 e também desse trabalho com fauna, né? Existem outras ações aí em andamento com esses parceiros, Rodrigo? Eu gostaria de aproveitar aqui para comunicar em primeira mão. A gente também está hoje, a Gypsy, apoiando um projeto que é a Virada Sustentável aqui em São Paulo, né, que vai acontecer agora no mês de novembro. Então, a Gypsy é uma dos apoiadores, então a gente acha que tem muita sinergia com o nosso propósito, o que a gente vem construindo. E basicamente, né, é o maior evento de sustentabilidade aqui do Brasil, enfim, muito focado aqui em São Paulo. Já tem várias edições em outros estados também, e esse ano vai ser aqui em São Paulo. A gente tem alguns projetos dentro desse programa. A gente vai apoiar a exibição, a projeção de algumas mensagens de personalidades, de institutos famosos, reconhecidos, na verdade renomados, em alguns locais públicos, né, em prédios, fachadas de prédios. Então, são mais de 50 mensagens que a gente vai projetar. E fora isso, também a gente vai trabalhar toda a parte tem uma ação específica, que é um piquenique, que vai acontecer também na cidade. Alguns jornalistas e influenciadores do setor vão participar. Então, a Gypsy vai transportar esses jornalistas para esse piquenique que vai acontecer nas margens do Rio Pinheiros, onde é o momento que está chegando quase à fase final aí de despoluição. Então, um momento muito importante, muito marcante aí para a gente. E a Gypsy vai estar participando desse projeto. Obviamente, é um projeto novo para a gente também, mas a gente aposta aí que para os próximos anos a gente deve cada vez mais apoiar essas causas e com mais sinergia com o nosso negócio. Boa. Rodrigo, eu vou voltar aqui para um tópico daquela primeira pergunta que eu fiz para você, e até eu vou sair aqui um pouquinho daquele nosso roteiro, mas quando você falou sobre energias, o debate que tem de energias renováveis e energias mais limpas e sobre a
rentabilidade, etc. Hoje em dia muito se fala, e às vezes você vê exemplos até mesmo da Europa, cidades que estão comprometidas até 2025 ou 2030, tá, todas elétricas, só com ônibus elétricos, carros elétricos. Claro que isso é uma coisa que não dá para se prever, nem num futuro a médio prazo, né? Talvez num futuro muito longe no Brasil, mas você acredita que esse é um caminho possível para o futuro na área de transporte, por exemplo, os carros elétricos e tudo mais, ou você vê que isso pode gerar novos desafios e pode ir de encontro à sustentabilidade, e o quanto você acha que isso possa vir a ser uma realidade algum dia no Brasil, ou se pela dimensão e complexidade, desafios que a gente tem aqui, isso é algo muito, muito distante ou quase impossível? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, depende muito de como que vai ser o desenvolvimento do nosso mercado, né? Eu acho que o mercado de transporte é um mercado muito tradicional ainda, né? Existem empresas de muitos anos, muito tradicionais, e só que a gente vê um movimento também de novas empresas entrando, principalmente empresas com um outro propósito, né? Um olhar um pouco diferente das empresas mais tradicionais. Então, o que está acontecendo é tendo um investimento cada vez maior também no setor, né? E eu acho que essa parte de renovação de frota, de trabalhar com, enfim, com ônibus, com motores, Euro 6, enfim, com outro tipo de qualidade, eu acho que isso não é uma discussão recente, já vem acontecendo no Brasil, né? Se você pegar, tem projetos anteriores, 2017, 2018, falando um pouco disso, só que eu acho que acredito ainda vai demorar um pouco, principalmente porque o Brasil é um país de dimensões muito grandes, né? Então tem regiões do Brasil onde nem as estradas estão preparadas, né? Então tem muita questão por trás, infraestrutura principalmente, que obviamente a gente precisa evoluir, não é só um lado, né, que a gente vai conseguir atacar. Mas eu acho que com o tempo e com esses novos investimentos, essa mudança do setor, inovação e tudo isso, eu acredito que em algum momento isso realmente se torne uma realidade. Tomara que em breve, quem É, sabe. Olha, e agora continuando e saindo um pouquinho então da parte da preservação e sustentabilidade ambiental dos negócios, porque vocês também falam, e você até mencionou anteriormente, sobre responsabilidade de falar sobre consumo consciente, a saúde dos colaboradores, principalmente dos motoristas de ônibus, né? A saúde mental, vocês têm iniciativas super interessantes nessa área, a preservação da vida animal. Como é que isso acontece? Você pode dar mais alguns exemplos para a gente sobre Sim. essas iniciativas? Bom, aqui na Gypsy, a gente estava crescendo bastante, né? Uma empresa que tem aí, vai fazer 2 anos agora de operação, a gente passou esse ano de 20 para mais de 80, e no ano que vem provavelmente a gente vai crescer ainda mais. E assim, tem uma questão de diversidade que a gente vem trabalhando hoje bastante no time, justamente por ser uma empresa mais de tecnologia, com uma pegada mais sustentabilidade, também uma startup, a gente sabe que esse público ele tem uma demanda em relação a essas causas, né? Então a gente vem trabalhando algumas iniciativas mais focadas em criação de cultura, incentivar isso dentro do time também, para ter causas relacionadas com diversidade. Mas também a gente trabalha à frente dos nossos parceiros, né? A Gypsy ela não possui motoristas dentro da sua frota de colaboradores, mas a gente tem sim parceiros, motoristas que estão das empresas parceiras. E dentro desse contexto, a gente trabalha sim com treinamentos a esses motoristas. A gente brinda treinamentos para esses motoristas, para conscientizar não só questões ambientais, mas também questões mais relacionadas com o relacionamento com o cliente, né, com o bem-estar mesmo do colaborador. É isso, afinal, ESG não é só o I. Hoje mesmo eu estava assistindo a um evento em que falava-se que a letra mais importante da sigla é o I, é o E, de environment, meio ambiente. E já entrevistamos várias pessoas aqui mesmo, BR Talks, falando que S, social, social, pessoas, exato. Health, que saúde que poderia estar incluída aí também no social, enfim. É uma sigla bem pequenininha, mas muito ampla, né, no seu significado e no norte que dá às empresas. E aí, como a gente puxou justamente para a parte do social, e vocês como startups, vocês como novos, né, nova geração, estão lidando justamente com um público com outra mentalidade, outro mindset, como você mesmo disse. Queria saber, você como um líder jovem também, pelo que a gente vê,
como é que passa esse discurso, essa consciência para a sua equipe, para o seu time? Como é que se forma uma nova geração também de trabalhadores do mercado de trabalho que compre esses discursos, justamente no momento em que você falou, bem colocado, que há uma problematização e uma polêmica em torno do próprio ESG, a gente tem acompanhado também. Como é que passa esses valores e esse discurso de consciência ambiental, de consumo consciente, etc., para a empresa toda? Rodrigo. Legal. Eu acho que é um pouco, pode ser um pouco clichê, mas eu acho que a questão do exemplo, eu acho que é o principal ponto aí que a gente consegue trabalhar, né? Como que a gente consegue liderar pelo exemplo. Então, aqui na Gypsy a gente tem algumas iniciativas, inclusive o nosso próprio escritório, ele tem um conceito, né, de sustentabilidade, enfim, tem toda a parte de comunicação interna, que a gente trabalha bastante isso também. E a gente também deixa um clima, um ambiente de trabalho muito aberto também, muito aberto, as pessoas trazerem isso, né, um ambiente saudável, onde as pessoas se sintam confortáveis de conversar e trazer isso, expor isso. E eu acho que isso é positivo porque ajuda a gente não só construir internamente, mas mostrar também para as outras empresas que vêm desse mercado um pouco mais tradicional, que a gente precisa também se adaptar a essas novas mudanças, novas gerações, né? Uma empresa de ônibus hoje ela é muito tradicional, né? Desde a sua formação, desde a sua estrutura. E então, quando a gente está muito inserido dentro dessa indústria, a gente consegue também ir além da nossa empresa, né? Como que a gente consegue impactar as outras empresas também? Então, eu diria que, basicamente, é com exemplo, né? Exemplo, iniciativas e autonomia das pessoas também. E, Rodrigo, a gente chegando aqui já na nossa parte final do nosso bate-papo, a gente sempre gosta de terminar a nossa conversa pedindo para o líder deixar uma mensagem. Ou seja, que mensagem você deixaria para os outros líderes do setor de transporte e não só no setor de transporte? Na sua opinião, o que um bom líder tem que ter em mente quando ele está tratando de ESG? Eu acho que o ponto principal aqui é entender que todos somos partes disso, né? Ou seja, todos temos nosso papel, a nossa parcela aqui de participação, né? Não adianta a gente fazer causas isoladas, a gente tem que realmente unir forças e pensar como que a gente consegue transformar tudo isso, né? Você deu exemplo, por exemplo, de transformação, né? Novas tecnologias, inovação. Obviamente, isso aí não vai ser feito por uma parte, uma empresa, um setor. Acho que a gente precisa ter essa conscientização que todo mundo faz parte disso, né? E também trazer mais envolvimento por parte dos colaboradores. Como que a gente consegue fazer com que os colaboradores também entendam isso, a importância disso, porque, obviamente, a pessoa aqui na empresa, ela tem, né, o seu trabalho, mas fora da empresa também tem seu âmbito, né, seus familiares, seus amigos, e como que a gente consegue conscientizar para fora também, né? E tem que ser muito criativo em relação às iniciativas, né, inovação. Então, quando a gente busca sempre um parceiro novo, a gente está pensando de que forma a gente pode fechar uma parceria de uma forma mais criativa. Tem alguns outros projetos que vão acontecer, com reciclagem, coisas assim, mas a gente muito linkado com o nosso negócio para ter uma conexão e principalmente manter a lucratividade. Como que a gente consiga gerar resultado e, ao mesmo tempo, contribuir com essas iniciativas, né? Até que ponto a saúde da empresa a gente consegue manter olhando essas causas. Eu acredito que seja possível, obviamente tem que ter muita iniciativa, muita criatividade, mas é um esforço realmente conjunto aí de todos. Boa. Não, eu queria até agradecer pela participação aqui nesse bate-papo, queria finalizar só falando que é realmente muito interessante e eu acho importante, principalmente num país como o Brasil, tão dependente do setor rodoviário, do setor de transporte, tão dependente de ônibus, até para funcionalidade do país, está presente no nosso dia a dia, o transporte público tem esse papel tão importante e que precisa ainda evoluir tanto. Então, é bom a gente poder tocar nesse assunto e trazer um exemplo de uma empresa que está inserida nesse, como você falou, setor tão tradicional, mas que está tentando se modernizar e continuar oferecendo esse serviço que é importante para a sociedade, que não pode parar, mas ao mesmo tempo com os cuidados para que a gente continue funcionando de uma maneira cada vez mais sustentável, mais consciente e mais
mais de encontro com o que a gente precisa mesmo estar vivendo agora. Então, muito obrigado pela sua participação. Bom, obrigado a vocês também pela oportunidade. Sempre é bom a gente expor aqui também nossas experiências, né? E eu espero que sirva aí também para outras empresas, outras pessoas, como oportunidade também de ter iniciativas e ideias próprias também. Tomara, Exatamente. tomara. Eu ia falar que quando todo mundo perceber que sem pessoas e sem um planeta não tem como ter lucro e nada de bom, não tem como ter nada, aí acho que todo mundo se alinha, porque ESG é o caminho e que bom que startups como a Gypsy já estão nesse caminho, ainda que no Brasil ainda falte bastante, muitos quilômetros para rodar, estamos percorrendo essas estradas. Obrigada, Rodrigo Dabieri, diretor de operações da Gypsy, mais uma vez aqui com a gente, muito obrigada. E se você gostou, obviamente, por favor, compartilhe, curta, divulgue aí nas redes sociais, acesse a Newsroom, também da Winroll, estaremos juntos no próximo BR Talks. Então, obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.